Lembre-se, Deus é santo. Olhe para o seu irmão e diga, lembre-se, Deus é santo. Eu não sei se você tem percebido, mas essa é uma estratégia que Satanás ele faz questão de trabalhar arduamente, de fazer com que a gente esqueça disso, de sugerir e nos propor algumas coisas que nos levem ao contrário dessa expectativa de Deus, de que a gente consiga ser santo. Como é que desde sempre ele vem fazendo isso? Normalizando aquilo que a palavra não normaliza, fazendo comum aquilo que Deus não vê como comum, dizendo que não é pecado aquilo que Deus diz que é pecado. E às vezes isso é muito sutil, porque a própria palavra já advertia dizendo que a pretexto da lei, as pessoas se faziam valer de algumas coisas para poder chegar diante de Deus e dizer, mas a lei nos favorece. A lei nos favorece, a gente poderia fazer. E a Bíblia vai dizer, o trono de Deus, ele se associaria com o trono das trevas, por acaso, porventura? Qual é a comunhão que há entre essas coisas? Deus está colocando em modos distantes, bem separado. Aquilo que a gente acha que é bom, mas ele está dizendo, e vai ter comunhão com Deus sobre isso? O que é que eu poderia te dar exemplo disso, assim, de uma forma rápida? Poderia te dar alguns, mas eu vou te dar um. Que há um tempo atrás, o adultério, ele era crime prescrito na lei. Quem adulterava era um crime prescrito na lei, que inclusive poderia ser preso. Aí você percebe que as coisas vão caminhando, porque aquilo está tão... Eu acho que não caberia nas cadeias, nas prisões, eles dizem, não, vamos dar um jeito e resolver isso aqui. E normaliza, mas para Deus não mudou. Continua sendo uma lei estabelecida. Outra que em alguns locais já está estabelecida e dizem que está cumprindo, tentam colocar no Brasil, mas eu creio que Deus não vai permitir, mas é a do aborto. Ah, mas até tal tempo pode. Até tantos meses pode. Irmão, para Deus, continua valendo o que ele falou. É assassinato e acabou. Ah, mas a condição, irmão, Deus ele não perde o controle de nada. Nós compreendemos que tem histórias que realmente são macabras. Mas, dentre essas histórias, nós temos testemunhos poderosos de pessoas que foram geradas em condições impensáveis, mas que são instrumentos poderosos da mão de Deus hoje. Então, quem sou eu para dizer que é errado, né? O único portal legal que existe entre céu e terra para que Deus mande espíritos para a terra, propósitos se cumpram, é o ventre feminino. Não existe outro. Então, Satanás sabe disso. A única forma que ele tem hoje de parar é no ventre. Antes ele levantava o coração de Faraó, dos reis, para fazer uma perseguição nas crianças que nasciam. Hoje, como ele não consegue fazer dessa forma, ele tenta paralisar no ventre. A estratégia é a mesma. Deus vê do mesmo jeito. As consequências são as mesmas. E te adianto, não são boas. Não são boas. Por que eu quero te falar isso? O mundo, ele tem pulverizado de todas as formas para que a gente esqueça da santidade de Deus. Que a gente leve Deus de uma forma até que a gente goste. É um Deus bom. E eu acho que você escuta isso o tempo todo. E não é mentira. Deus é bom e todo mundo diz o tempo todo. Mas se você enquadrar a maioria das pessoas e perguntar, ele tem sido realmente, você tem provado o tempo todo que ele é bom? Talvez nem todos concordem. Então, não é se a gente acha, diz ou não. Ele é e ponto. Amém. Bom que a gente saiba. Mas se tem uma coisa que a gente não pode esquecer é que ele é santo. Eu não sei se você tem visto alguma coisa nas Olimpíadas aí, mas eles tentaram de todas as formas colocar em decretos, colocar em situações para que a fé não fosse expressada. Mas não tem como, irmão. Deus sempre tem no meio dos seus os remanescentes que têm ousadia suficiente para falar que ele é bom. Você vai ver isso lá com Daniel e com todos aqueles. Tinham decretos dizendo que não podiam, mas eles se rendiam e adoravam o Senhor. Porque tinha um decreto maior, que é a Deus que a gente se dobra. Agora isso custa? Custa. Mas hoje testemunhos que nós temos poderosos foram desses ousados. Tem uma menininha, não lembro o nome dela, a Fadinha que chama, que ela proclamou
né, que Deus é o caminho, a verdade e a vida em línguas de sinais. E Raíssa, isso, e todo mundo se levantou contra, e vai ter punição, irmão. Não tem punição não, irmão. O que Deus queria fazer já foi feito, foi propagado. Aí o outro se ajoelha, ganha a medalha, mas rende aquela vitória ao Senhor. Irmão, eu fico imaginando o diabo endemoniando. Dele olhar aquilo e dizer bem assim, mas mesmo com os decretos não tem como parar, esse povo não para. Esse povo não para, como é que pode? Porque aqueles que lembram que Deus é santo, irmão, e lembram da sua trajetória, não vão desistir. Eu já tentei muitas vezes desistir, acredite nisso. Quando eu falo isso, não é para melhorar a ministração não, já tentei. Mas mesmo para você desistir, você precisa colocar a sua razão, para que ela lhe diga o motivo de que você vai desistir. E quando eu começava a questionar a minha razão, pensando, eu chegava na conclusão que não tem como. Não tem como. E aí eu chorava ali, e Deus me restaurava. E isso nós precisamos entender. Nós vamos entrar em alguns conflitos, vez por outra. Vamos. Mas nós precisamos lembrar que Deus é santo. E não só isso. Ter pessoas ao nosso redor que nos lembrem disso também. Faz muita diferença, irmão. Você ter pessoas do seu lado que lembrem quem você é. Lembrem quem é o seu Deus. Pessoas que servem como memoriais do Senhor. Quando a gente olha para pessoas e pensa, não, eu estou firme, vamos embora. E uma dessas pessoas sempre vai estar dentro da sua casa, acredite. Quer seja esposa, filho. É de você olhar para dentro de casa e dizer, não, vale a pena. Eu vou até o fim. É quando você olha e lembra das consequências e diz, não, vale a pena esperar num Deus que é santo. Vale a pena. Porque o caminho contrário, irmão, ainda que nós saibamos que é destrutivo, vez por outra, mesmo assim, Satanás consegue sugerir de que talvez para a gente não vá ser. Mas é mentira dele, continua sendo mentira. A estratégia dele é essa, é falida e é vencida, mas é desde sempre a mesma. Ele vai colocar em xeque o caráter de Deus, ele vai querer dizer que Deus não está muito interessado nas suas questões, ele vai querer sugerir que Deus está escondendo algo para você, de que Deus não tem o que você precisa. Ele vai sugerir sempre isso. Quem veio hoje para o culto cenáculo de manhã, meu irmão, Deus trouxe uma palavra hoje pela manhã. Irmão, poderosa de ouvir. Eu gostaria até que estivesse gravando, como também gostaria que estivesse gravando esse louvor e nós perdemos, porque realmente Deus se moveu. Mas, irmão, se tem alguma coisa que está errado na nossa vida, Deus não é o culpado. Se você não sabia dessa revelação, eu vou te dizer de novo. Se tem alguma coisa que está errada na nossa vida, Deus não é o culpado. Vou te dizer a segunda revelação muito poderosa dessa noite. Ele sabe. E vou te dizer a terceira revelação. Ele quer te ajudar. Se você já sabe dessas três coisas, eu acho que a gente já poderia até ir embora. Porque é nessa área que Satanás trabalha o tempo todo, dizendo que ele não está nem aí para a nossa questão. Para que servir a adorar um Deus que não nos socorre? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? E eu falei hoje pela manhã isso. Irmão, se tem uma coisa que Deus tem interesse, mais do que eu e você, é de nos abençoar. A prova disso, Ele já fez isso. A gente nem obedeceu como deveria, mas Ele já fez a parte dele. Será que Ele tem interesse, irmão? Antecipadamente, Ele já nos deu a parte que Ele poderia fazer. Ele nos chama mais que vencedor. Ele já fez a parte dele. Então, como é que eu posso duvidar de que um Deus que já fez a parte dele antecipadamente, mesmo sem eu merecer, não quer me abençoar, irmão? Como é que eu posso cair nesse engano? Ele está esperando que eu e você corresponda a isso. Que, na verdade, sinta-se inconformado com você não estar vivendo o que Deus pagou um preço para isso. Eu não sei se você já foi para algum restaurante, algum lugar que a proposta é muito grande, e você paga caro por aquilo, depois você se frustra, você pensa, rapaz, eu tenho uma expectativa melhor nisso aqui. Você olha no cardápio, você vê aquele lanche gigante, quando vem desse tamanho.
Irmão, é uma frustração terrível viver essas coisas. E olha que eu estou falando de preços pequenos. A gente paga um preço que é um pouquinho assim e a gente fica frustrado. Agora imagine Deus que pagou um alto preço, irmão. Por quê? Será que Ele acha realmente que a gente vale alguma coisa, irmão? Irmão, Ele não suportou ficar sem a gente, irmão. Por isso que Ele fez o que fez. Mas Satanás ainda consegue sugerir. E consegue espaço na cabeça da gente, às vezes, de achar que a gente não é nada. De que Deus não está nem aí. Estou sofrendo e ninguém liga, nem Deus. Irmão, não caia nesse engano. Comece nessa noite lembrando, Deus é santo. E quando você começar por esse entendimento, você vai perceber que quando a gente entende Deus como santo e reconhece isso todo dia, muda a nossa conduta de vida. E quando nós mudamos a nossa conduta de vida, a nossa perspectiva de Deus muda também. O favor dele para a nossa vida passa de ser longe e vem para perto. Fica perto de nós. Queria que você abrisse comigo no primeiro texto que nós vamos ler. Eu vou correr. Apocalipse 2, o verso 7 e 9. Eu vou começar lendo. A palavra fala bem assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. O verso 12 fala: portanto, celebrem os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhes resta pouco tempo. Pai, essa é a tua palavra, eu creio que ela é poderosa, Senhor. É soberana e é eficaz. Ela é pão para o sedento. Ela é água. Ela é vida. Ela nos vivifica. Ela nos transforma. E nós temos expectativa, Pai, que nessa noite, mais uma vez, o Senhor nos transforme, Pai, de dentro para fora. Nos mostra por dentro, Senhor, aquilo que nós precisamos lembrar e enxergar. Para que a tua obra em nós se complete, Pai, porque cremos que só o Senhor pode fazê-la. Em nome de Jesus. Você diz amém? Eu não sei se você está comigo aqui na terra também. Mas a Bíblia fala nesse texto que o céu e aqueles que nele habitam já podem celebrar. Mas vem o ai daqueles que estão na terra. Eu não sei onde você está ainda. Eu sei de onde eu sou. Você sabe de onde você é? Você é do céu, mas você está na terra ainda? Está na terra, irmão? A Bíblia está dizendo ai. Se ela está dizendo ai, irmão, e no mesmo texto está dizendo que houve uma peleja, ela está falando de alguém, uma criatura, foi criada por Deus, para o louvor da glória de Deus. A música foi criada junto com esse cidadão, que tentou se rebelar contra Deus, e tentou em seu pensamento estabelecer o seu trono maior do que o de Deus. E diante dessa circunstância, irmão, ninguém prevalece na presença do Senhor. E por isso a Bíblia fala que ele precisou, não sei se você viu aí, ser expulso. Para uma pessoa ser expulsa, ela resistiu. Era para ela ter saído da presença, né? Mas ela não quis sair. Então ela precisa ser expulsa. Satanás, irmão, se você não prestar bem atenção, você vai se perder em detalhes. Até do céu, Satanás ele resistiu para querer sair da presença de Deus. Imagine a ousadia. Agora vamos lá, vamos pensar um pouco. Você acha que Satanás ele tem algum poder contra Deus? De verdade. Você já viu a criatura ter poder sobre o Criador? Não. Mas o texto está dizendo que teve peleja e ele precisou ser expulso. Irmão, se Deus fizesse assim, estava resolvido. Mas a Bíblia está dizendo que quem pelejou com ele foi e dá a patente.
Miguel. Porque Deus, ele trabalha de uma forma hierárquica, irmão. Deus, ele não tem propostas para mim e para você, para que ele fique intervindo o tempo todo. Se você está em um quartel, tem coronel, tem todas aquelas outras patentes, tem um soldado. Se tem uma confusão no meio dos soldados, os soldados vão precisar de que alguém que tem a sua patente um pouquinho mais alta do que a dele vá lá para resolver. Não faz sentido o coronel ir lá resolver. Ele vai mandar o sargento, ele vai mandar alguém para resolver, que tem uma patente compatível. Por isso que a Bíblia fala que Miguel precisou intervir para que ele fosse expulso. Ele resistiu, mas foi expulso. Porque com Deus, irmão, não tem como. Mas é porque Deus também não está desesperado. Ele não ficou na dúvida se Miguel resolveu ou não. Resolveu, expulsou, caiu na terra. A terra agora, aquele lugar que Deus criou, preparou para o homem. Que Deus deu domínio ao homem. Se Deus permite que isso venha acontecer aqui, você acha que Deus já não nos colocou aqui com capacidade suficiente em Jesus para colocar o diabo no lugar dele também? Sim ou não? Eu quero que você me acompanhe no raciocínio. Se Deus nos ama a ponto de entregar Jesus por um sacrifício tremendo, Ele iria perder tempo fazendo isso para que quase ninguém conseguisse entrar nesse negócio? Não, irmão. Inclusive a palavra fala que o desejo dele é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Ele não só tem salvação, como ele tem disponibilidade de conhecimento para aqueles que querem. É o objetivo dele. Por isso que você começa a ver a construção de vários versículos, e nós vamos ver que a posição que Satanás está, comparado com a igreja de Cristo, é debaixo dos nossos pés. Mas com isso eu não estou falando de alguém que não tem poder. Tem poder, porque o próprio texto diz, ai da terra, e daqueles que habitam na terra e no mar. Porque o diabo chegou na terra. Ele tem poder. E ele está com raiva. A Bíblia fala que ele está com grande cólera. Mas eu quero te afirmar que Deus já sabia. E por isso ele nos mandou Jesus, para que a gente tivesse autoridade sobre o diabo. Por isso que ele fala, para o diabo você não precisa ter medo. Sobre o diabo você precisa resistir só. Se você resistir, ele vai fugir de você. Perceba que ele ainda não nos colocou em uma posição de derrotá-lo. Ou de ter essa autonomia de estar brigando com Satanás. Ele disse, não, fica firme você. Se você levar uma vida firme e resistir nessa vida, nessa posição que eu estabeleci você, você não precisa mandar. O diabo vai fugir. Eu não sei se nesse texto, se você for ler, vai dizer bem assim, resista ao diabo, dê uma ordem em nome de Jesus, e ele fugirá de você. Não. Resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Porque já subtende que quem está resistindo está na posição por causa de Jesus, tem entendimento completo. Mas parece que porque nos falta esse entendimento, a gente fica usando o nome de Jesus o tempo todo para coisas pequenas, que era só resistir, não mandar. Eu vou dizer de novo. Quando nós não temos a compreensão completa do que estamos fazendo, nós ficamos usando o nome de Jesus, que tem poder, para coisas pequenas, que não precisaria você mandar. Era só você se posicionar. Era só você estar firme. Aí parece que a gente anda cabaleando o tempo todinho. Aí tem que usar um Hadouken do céu para que o inimigo seja vencido. E para tudo é em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmão, tem poder. Todo joelho há de se dobrar debaixo desse nome. Todo joelho. Mas o que a Bíblia está dizendo é que resista ao diabo. E ele fugirá de vós. Esse é o nível que nós precisamos entender para este ser que está na terra, tem poder de destruir, está com raiva, mas para aqueles que estão firmes no Senhor, ele vai fugir. Ele vai chegar, ele vai tentar, é o que ele faz, sempre fez, não vai mudar, mas ele vai fugir. Em Isaías, no capítulo 14, o verso 12 e 15,
Nós vamos ler outro texto relacionado a isso, que fala: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Sheol você será levado, e irá ao fundo do abismo. É interessante, irmão. A ousadia era tamanha. Porque lugares altos para ele ainda era baixo. Ele queria os mais altos dos mais altos, das nuvens mais altas das mais altas. E o que é que eu queria começar te desafiando a você pensar? Irmão, não adianta a gente pensar de nós mesmos, que somos, ou que queremos, ou precisamos ser grande demais para alguma coisa. Porque todo aquele que se exalta, todo aquele que quer ser grande demais, o destino é contrário. Satanás quis estar alto demais, mas ele alcançou foi as profundezas do Sheol. Ele vai para o inferno. E às vezes nós achamos que a nossa relevância está em posições altas, está grande demais, ter um ministério relevante demais, ter um melhor cargo na empresa. Irmão, da forma como você talvez olhe alguma coisa dessa, é até bom você desejar no seu coração. Mas o ruim é você tentar, querendo a todo custo, ou independente de quem seja que esteja na sua frente, você querer ultrapassar essas coisas para chegar em lugares altos. E eu volto te dizendo, a primeira ministração, a primeira revelação que eu te dei, você já está, se estiver em Cristo, no melhor lugar que poderia estar, inclusive para resistir ao diabo. Não tem nada mais que você precisa acrescentar. O que Deus tem para te acrescentar, o que Deus quer potencializar na sua vida, o que Ele tem para fazer, Ele vai fazer. Mas Ele faz com aqueles que entendem, no mínimo, a ponto de resistir ao diabo já. De já saber que está em um lugar, irmão, privilegiado demais, por um preço alto demais que já foi pago. É como se a gente recebesse o ticket do melhor restaurante do mundo, que eu pudesse comer até quantas vezes eu quisesse, e a gente parece que come, mas ainda quer levar para casa, e no final a gente ainda está satisfeito, e depois ainda diz que não presta, e sempre vai ter um motivo para falar. No final não era tão bom assim. Essa insatisfação, ela nos rouba, e nos roubam muitas vezes. Ela nos tira da posição de olhar a santidade do Senhor. Em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 15 e 16, fala bem assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, os que vos chamou, sede vós também santo, em toda a vossa maneira de viver. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Em Hebreus, no capítulo 12, o 7 e o 17, fala: sem santidade, ninguém verá o Senhor. Quando nós começamos a olhar para essa palavrazinha que hoje em dia parece que não estão dando muita importância, parece que ela tem uma relevância maior do que eu ter um cargo, do que eu ter poder, do que eu ter autoridade, do que eu ter algumas coisas que eu desejo, e são lícitas. Mas de nada vale querer ter essas coisas, se eu não tiver santidade. Para eu ter santidade, eu preciso lembrar que Deus é santo. Como o texto que nós lemos, aquele que nos chamou, Ele é santo. Por isso, seja você também santo. É isso que o texto quer dizer. Irmão, como é que Deus, que é santo, me chama, e eu não vou me esforçar para ser o que Ele pede que eu seja? E mesmo sem me esforçar para ser o que Ele pede que eu seja, eu ainda vou dizer: Senhor, eu quero autoridade. Senhor, o Senhor não me abençoa. Senhor, o Senhor não faz isso. Senhor, o Senhor não faz aquilo. Senhor, o Senhor não está vendo isso. Nós nos perdemos, às vezes, deixando de cumprir primeiro pré-requisito, que é ser santo, porque Ele é santo. O Senhor, Ele não compactua com o mal, Ele não tolera o pecado. Ele virou as costas para Jesus na cruz, porque o pecado estava sobre Ele. A Bíblia fala que agradou ao Senhor moê-lo, porque quando Ele olhou para Jesus, Ele não via Jesus, Ele viu o pecado da humanidade em cima dele. E é assim que Deus lida com o pecado.
Quando você começa a pensar nessas coisas, então a gente começa a perceber que, na verdade, o que importa é ser santo. Pastor, mas o que é ser santo? É colocar um lenço na cabeça? É jogar os brincos fora? É fazer cara de tristeza? É fazer o quê, pastor? Ser santo é ser separado. A palavra santo está direcionada à separação. Separar de quê? Separar daquilo que nos separava de Deus. Se Ele nos chamou para perto dele, é porque estávamos longe. E a Bíblia diz onde estávamos. Mortos em nossos delitos e pecados. Se Ele me chamou para ser como Ele, que é santo, e Ele quer que eu seja santo, Ele está dizendo, eu quero que você seja separado. Separado de onde? De onde você estava, venha para cá. Pastor, então o que é ser santo? Separar-se das coisas que Deus não vai estar com você, para estar com Ele. Vou tentar ser mais claro. O que é ser santo? Se Deus não está no lugar que você está, no lugar que você insiste, vale a pena estar nesse lugar? Não. A não ser que você queira estar distante de Deus. Se você quer estar com Deus, que é santo, você sai desse lugar e fica onde Deus está. Você só entra no lugar onde Deus entra. Porque é esse entendimento que você passa a ter de que Ele que é santo, é dele que eu preciso, Ele pagou um preço para que eu estivesse com Ele, por que eu não vou estar? Já teve pessoas, irmãos, que pagaram preço de estar em locais, em situações, tipo até onde nós estávamos. Quando nós éramos os responsáveis pelo congresso, teve pessoas que criou expectativas de ir para o congresso, e ela criou na sua cabeça que seria atendida de uma forma, que passaria por uma situação assim. Quando chegou lá, não era assim. E ela disse, mas eu vim para cá porque eu queria que a pastora Tânia me atendesse. Agora, a gente está falando de 270 pessoas por congresso que a gente atendia. Por isso que tem conselheiros e tem outros pastores. Mas a pessoa bateu o pé, se eu soubesse, eu não tinha vindo. Irmão, ela está em um lugar dizendo que precisa de libertação. E já está endemoniando por uma situação como essa, imagine. Quando você para perceber, as pessoas elas desejam coisas de um Deus que pode fazer, mas o mínimo para entender que um Deus santo precisa que eu seja santo. As pessoas não conseguem perceber isso. Como Deus nos entregaria aquilo que Ele tem para nos dar, se nós nem na posição de santidade estamos, para que Ele possa se agradar disso? É por isso que tem pessoas que eu digo que recebem vitória antecipadamente, antes de concluírem coisa, porque o desejo do seu coração de fazer, Deus já recebeu. Ele sabe quando a pessoa quer. Por isso que Ele ajuda. Mas tem gente que diz que quer, mas não faz. Ou melhor, faz o oposto. Faz o oposto. Irmão, quando você entende que você está precisando de Deus, irmão, do jeito que Ele falar, eu vou fazer. Eu não sei se você pensa desse jeito. A pessoa diz que está sofrendo, está num nível de dificuldade tão grande, a coisa está tão ruim, a coisa está terrível. Aí Deus diz, faz isso que eu vou te socorrer. A pessoa não faz. Deus, você não quer me ajudar. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque antes de você querer, Ele quis primeiro. Quando nós começamos a alinhar o nosso coração com esse entendimento de que nós estamos tardando tudo que Deus tem para a nossa vida, irmão. Uma luz de urgência tem que acender na nossa vida. Tem que acender. Nós não podemos nos conformar com algo aquém do que o preço foi pago para que eu desfrutasse. E agora eu não estou te falando do melhor que você pode usufruir. Eu estou falando da melhor posição que você pode estar. O melhor que eu e você podemos usufruir é muita coisa. Mas a melhor posição já nos foi entregue de estar em Jesus. É possível. E nessa posição, quando nós estamos, nem o adversário que lutou para sair do céu vai intentar nos tirar da nossa posição. Quando ele tentar, é só a gente ficar parado e resistir nessa posição. Não sair dessa posição. Que posição? Em Cristo, de santidade. Ele mesmo vai fugir. Ele vai fugir de você. E eu tenho desafiado pessoas aqui, eu disse, perceba que todas as vezes que você está dizendo que nunca resolveu o mesmo problema, é porque você usou a mesma estratégia. Você nunca confiou diferente, você nunca fez o que Deus o mandou fazer.
Às vezes nós só precisamos, irmãos, ser um pouco mais sinceros. E olhar para dentro da gente e dizer assim, toda vez que essa situação aconteceu, qual foi a decisão que eu tomei? O que foi que eu fiz? Ou o que eu deixei de fazer? E você vai perceber que na maioria das vezes você nunca precisou de Deus. Porque você pediu, mas antes de Deus fazer, você tomou a sua mesma iniciativa de sempre. Você correu para se salvar. Você correu para resolver. Você não confiou até o fim. Afinal de contas, pastor, eu esperei 45 minutos. Quando deu 45,5 não resolveu, eu tinha que fazer, porque Deus não vai fazer. Irmão, foi por causa de uma dessa que Saul e a sua linhagem foram expulsos da presença de Deus. Eu não sei se para vocês faz muito sentido, e agora eu não estou te chamando a atenção para a posição. Eu estou te falando de uma família que Deus tinha estabelecido para Jesus vir dela. Deus levantou Saul, colocou ele no trono. Jesus vinha da linhagem de Saul. Era para ele vir desse trono aqui. Mas porque ele insistiu em não obedecer, Deus remove ele. Estabelece Davi. Aí se cumpre a profecia de que Jesus viria da linhagem de Davi. Simplesmente porque não consegue obedecer. Ele insiste em barganhar com Deus por causa do povo. Deus chegava e dizia, nessa guerra, você pega e deixa tudo, não traz nada. Os despojos é para deixar. Aí Saul vai e pega. Aí o profeta vem e diz, que barulho de boi é esse que eu estou ouvindo? Diz, não, é porque o povo me convenceu. Aí eu trouxe, porque nenhuma oportunidade eu vou poder ter para adorar a Deus. Como se Deus tivesse interessado naquilo que a gente tem para dar. Aí por isso que vem a frase tão conhecida daquele versículo. Obediência eu quero, e não sacrifício. Quando nós começamos a entender que começamos a ferir princípios espirituais de forma incomparável ao que imaginamos, eu acho que a gente deveria ter um pouco mais de temor. Vou te dar uma atenção. Tem alguém aqui que é feiticeiro? Se tiver, levante a mão para orar por você em nome de Jesus. Graças a Deus que não está nesse lugar. Mas o que é que a Bíblia fala que Saul era? O pecado dele era o quê? Quem sabe, irmão? Mas ele era feiticeiro? Mas a desobediência é o quê? Interessante, né? Graças a Deus que não sou eu que estou te dizendo, está na Bíblia. Mas a Bíblia vai dizer que o pecado de rebelião, de desobediência, é como o pecado de feitiçaria. Diga comigo, misericórdia. Porque hoje até ser rebelde, se rebelar em algumas situações, as pessoas acham normal. Aí a gente vai mapear para conversar com uma pessoa, para tentar entender o que está acontecendo na vida da pessoa, e você vê infiltrações de feitiçaria na vida da pessoa, e você não consegue achar de onde está. Você, como é que isso? Aí você vai entender, quando você vai buscar. A pessoa insiste em ser rebelde com Deus, não se submete de jeito nenhum. Ainda em nome de dizer, é para te sacrificar, Senhor, porque eu quero te adorar. Aí chega o profeta, porque gostava do Saul. E quando vai orar, Deus diz, não ore por ele não. Não ore por Saul mais. Está resolvido esse caso. Saul já passou. Não ore que eu não vou ouvir a sua oração. Irmão, olha o nível que uma pessoa pode entrar de desobediência para que as orações sejam impedidas a favor dela. Porque na verdade, o que Deus só queria era que a pessoa obedecesse. Mas obedecer em quê, pastor? Diga comigo, em tudo. A não ser que você saiba se salvar sozinho. Eu não sei, eu dependo dele. Por isso que quando ele fala, eu obedeço. Você consegue se salvar sozinho, irmão? Irmão, eu preciso do Senhor. Ainda que tenham coisas que é difícil de fazer, mas eu preciso fazer, não tem outro caminho. Se tivesse outro jeito, eu iria barganhar com ele. Claro que eu não sou doido. Se eu não tenho um jeito mais fácil, não. Jesus tentou fazer isso. Jesus chega e diz, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, não teve resposta. Então ele fez o que precisava ser feito. Eu entendo
Tenho certeza que o Senhor também entende. Mas não é sobre entender. Tem pessoas que você vai olhar e vai se compadecer e dizer, eu entendo que ela está tomando a decisão errada, ela sabe que está tomando, eu entendo, mas eu não posso fazer nada. Como é que faz alguma coisa para quem não quer? Eu falei hoje pela manhã algo, e eu queria que você guardasse isso no seu coração. Irmão, quando nós somos abençoados, quando nós recebemos coisas boas, quando estamos fazendo coisas erradas, essa bênção está potencializando o meu erro. Vou dizer de novo. Quando você está fazendo as coisas erradas e continua sendo abençoado, continua recebendo, quem está fazendo isso está potencializando o seu erro. Por isso que Deus não abençoa. Por isso que Deus tira a mão. Por isso que em Deuteronômio ele vai dizer como é que quem quer ser abençoado segue e quem não seguir já sabe a consequência. Agora a pergunta é, Deus está do céu dizendo, quando você colocar a mão aí eu te amaldiçoo. Não, irmão, a pessoa tomou a decisão. É como se tivesse duas portas aqui diante de mim, uma está dizendo bênção, outra maldição. Como é que eu entro na porta da maldição e digo que Deus está me amaldiçoando? Eu posso ouvir um amém, irmão? Só quem está entendendo, diga amém. Como Deus está me amaldiçoando? Se tem a outra porta, eu escolhi a outra. É questão só da gente ter um entendimento um pouquinho mais claro. Ô pastor, mas se eu peguei a porta errada, graças a Deus que a outra está disponível. É só voltar. Precisamos entender isso. Agora, não dá para querer que Deus abençoe quando nós estamos na posição errada. Porque se eu faço o contrário com o meu filho, eu quero discipliná-lo, eu limito as coisas que ele gosta, para que ele se sinta desafiado a ser corrigido, como é que eu vou esperar de Deus o contrário? Como é que eu vou esperar que Deus me abençoe, se ele na verdade está sendo contrário à minha postura? Ele vai fazer o contrário, ele vai me chamar a atenção, ele precisa. E a pastora leu hoje no livro de Isaías que fala, ai da terra, maldita é a terra, por quê? Por causa dos homens. Mas Deus disse isso ou não disse? Ele disse que seria. Ele disse a Adão. Ele disse a Caim o que estava acontecendo por causa daquelas transgressões. Esse Caim, o sangue do seu irmão está clamando diante de mim, Caim. Existe uma voz que clama dizendo, tem algo errado, você não pode. Não abençoe, tem algo errado, você é justo, Deus. Existe afrontas, irmãos. O mesmo céu que teve peleja, tem acusação. Se não tivesse, Jesus não precisava ser advogado, não precisava pagar, não teria um céu que no final das contas, nós vamos encontrar o justo juiz. Rapaz, a linguagem é essa o tempo todinho. Se tem juiz, eu já disse a você, tem que ter advogado, tem que ter promotoria, tem que ter o advogado de acusação, tem que ter. Porque senão não faz sentido, eu não teria medo de ir para o trono de Deus. Então tem uma voz que clama o tempo todo diante do Senhor, dizendo, não pode, ele não pode, ele não pode. Você vai ver a história de Jó, é a mesma coisa. Parece que ali estava tendo uma causa, que Jó chega para acusar as pessoas, mas sendo que ele não tem nem direito de falar, na hora que ele pisa na presença de Deus, Deus que dirigia a pergunta a ele, ei, você viu Jó? Era como se naquele dia a conversa fosse ser sobre Jó. A causa que chegou diante de Deus foi de Jó. E Deus disse, eu vi. Mas o que? A gente se especula algumas coisas, mas o que tinha, não sei. Mas Deus disse assim, rapaz, nele você não pode tocar. Mas realmente o que ele estava apresentando tinha legitimidade, porque senão Deus não permitiria. Porque Deus se antecipa dizendo, meu servo Jó, justo, você viu um cara fiel? A minha pergunta é, você tem consciência de que quando você abre os olhos, o céu te vê? A expectativa maior sobre a sua vida é do céu ou do inferno? Quando você acorda, diz, vixe, ele acordou. É Deus dizendo, meu filho acordou, a obra vai continuar na terra. Graças a Deus hoje vai ter muito poder, porque meu filho está caminhando na terra. Nós precisamos entender e levar a sério essas coisas, irmãos. E para isso nós precisamos saber que Deus é santo. E se nós não tivermos essa postura de
posicionar diante de um Deus que é santo para viver o que precisamos viver? Nós vamos ficar pedindo bênção e vamos ficar pedindo coisa e vamos fazer tanta coisa, mas nem ver ao Senhor nós vamos ver. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Eu tenho escutado coisas, irmãos, esses dias, e quando junta muita gente de muito lugar, de muita igreja, é que você escuta umas coisas meio doidas, irmão. Mas tem acontecido umas coisas dentro de uns negócios que o povo diz que é igreja, que aquilo não pode ser igreja. Eu digo, mas meu irmão, mas que gibi é que estão lendo? Porque não pode ser a Bíblia. Deve ser um conto de fada, alguma história. Não é possível, irmão. Porque as pessoas esqueceram que Deus é santo e qualquer um que entrar em pecado na presença dele é fulminado. Fulminado. Aí eu vejo uma pessoa desavisada, com a vida toda errada, dizendo, Senhor, aparece para mim, vem na minha vida, faz alguma coisa. Misericórdia, irmão. Não sabe o que está pedindo. É como um ladrão com um monte de roubo nos bolsos, dizendo assim, vem polícia me pegar, você não me vê não. Não faz sentido. As pessoas precisam despertar para o que estão pedindo, para o que estão vivendo, para onde estão indo, verdadeiramente o que estamos fazendo. Não dá para romantizar o evangelho, não dá para brincar com alguém que caiu na terra e o céu disse, ai da terra, que esse cara aí não foi brincar aí. Ele não brincou aqui em cima. Aleluia. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, o verso 16 fala, contudo, quando eu prego o evangelho, eu não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Por quê? Eu preciso ter esse entendimento. Porque quando nós olhamos para as pessoas hoje de uma forma de viver a vida de qualquer jeito, a gente não tem mais coragem de falar, não, porque o que é que ele vai pensar de mim? Né? Irmão, eu tenho um temor muito grande disso, eu respeito demais o espaço das pessoas. Nós temos uma postura de dar opinião a quem pergunta, de responder a quem pergunta. Mas, irmão, tem pessoas que podem estar na minha balança e na sua balança de juízo. E Deus vai querer que a gente tome uma posição. Será que você já pelo menos falou alguma coisa? Ou vou descer a régua um pouquinho mais. Será que pelo menos diante dessas pessoas você tem sido santo? Você não compactua com as coisas que você já não deveria mais compactuar? Ah, mas se eu levantar da mesa, pastor, vão ficar chateados, irmão. É melhor chateado aqui do que eu ir junto. Mas a gente quer amar mais do que o Senhor. A gente não tem coragem de tomar algumas decisões que vão ferir, vão ofender. Irmão, é melhor dar uma oportunidade de ferir e ofender, e a pessoa pensar e ser salva, do que eu estar conivente com ela e ir os dois para o mesmo caminho. Precisamos lembrar que Deus é santo, irmão. E outra, não vai ser bom, não. Irmão, não vai ser bom, não. A eternidade sem Deus, não. Não vai ser bom, irmão. O nível de juízo vai ser tão grande que a Bíblia fala que no final do tempo, até aqueles que morreram sem Deus, o mar vai devolver os seus mortos para ser julgado. Imagine se Deus vai liberar alguém. Até quem morreu afogado, imagine, parecendo aqueles filmes de zumbi, saindo todo mundo voltando. Você vem? Chega aqui, bora sentar diante de mim agora e vamos saber quem é quem. Porque vai ser assim. Mas em Cristo nós temos a oportunidade de chegar diante de Deus, não como juiz, e sim como um pai. Todo mundo vai chegar diante dele. Mas nós podemos escolher se queremos chegar diante de Deus como juiz, ou ele como nosso pai. Eu queria que você abrisse comigo, nós vamos parar porque não dá para pregar tudo mais. Isaías, no capítulo 6. Aleluia. Eu não sei se você já tinha pensado nessa passagem dessa forma. Isaías, no capítulo 6, a palavra fala: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo.
Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. O templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e os seus pecados serão perdoados. 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei se você já se pegou pensando nisso. Por que é que os anjos estão gritando o tempo todinho: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor? Porque eles não têm o que fazer? Se eu te fizesse pensar da seguinte forma, e agora criasse uma cena de ter um anjo do lado do outro, um olhando para o outro, dizendo: ei, Santo é o Senhor. Ei, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Ei, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Como se todos eles estivessem lembrando uns aos outros que santo é o Senhor e não vale a pena se levantar contra essa santidade, porque eles viram o que aconteceu com os outros. Parece que faz mais sentido. Parece que eles estão engrandecendo o Deus que eles viram jogar na terra aqueles que se levantaram contra a sua santidade. E eles lembram um para o outro: Santo, Santo é o Senhor. No dia que você tiver uma vitória tremenda, impossível, primeira coisa que você vai vir na sua: Santo é o Senhor, Ele me deu essa vitória. Eram os anjos olhando, mas tem algo que é interessante que fala. Eu não vou atender agora não. Deixa eu ver aqui onde é que está. Aqui no verso 3. E proclamaram uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. É isso que está aí? É isso mesmo? Sim ou não, gente? Mas no verso 1 não diz que ele viu o Senhor aonde? Eu vou facilitar. Irmão, ele teve a visão do céu e viu que os anjos estavam falando. A Bíblia fala: a terra está cheia da glória dele. Olhe para o que Deus já fez na terra. Olhe a glória de Deus na terra. E lembrem que Deus é santo. Nós vimos que não foi bom não reconhecer isso. Olha para a terra. Olha a glória de Deus ao seu redor. A terra está cheia da glória de Deus. Para que quando você olhe, você diga: Deus é santo. O Deus que faz isso, Ele é poderoso. O Deus que faz o sol nascer, que faz o sol se pôr. Deus é santo. A terra está cheia da sua glória. Quando nós começarmos a entender o que é que Deus está querendo nos chamar a atenção todo dia, para que a gente lembre da sua santidade e do seu poder, a gente vai parar de cobrar algumas coisas que a gente acha que tem direito. A gente vai começar a se humilhar a nossa posição e dizer assim: Senhor, obrigado, o Senhor é santo, Pai. A gente vai ter uma oração sincera de dizer: se eu não tenho é porque realmente, Pai, eu devo estar fazendo tudo errado. Me perdoa, Senhor, eu quero saber o que é. Porque na verdade eu não quero nem a bênção, eu quero te agradar. Porque eu sei que se eu te agradar eu vou ter a bênção, mas na verdade o meu objetivo é te agradar, Senhor. Como é que eu estou fazendo algo contrário ao que o Senhor fez? Como é que o Senhor pagou um preço tremendo para me abençoar e eu faço tudo o contrário? Senhor, me ajuda, eu quero te ajudar. Eu quero receber isso. Porque a terra está cheia da sua glória, Pai. Eu sei que o Senhor pode fazer e eu estou impedindo o Senhor de fazer. Parece que a oração muda. Parece que a gente começa a acalmar o coração e sai desse ímpeto de querer peitar Deus. E começa a assumir a nossa posição e dizer assim: Deus, Ele quer me abençoar, Ele fez tudo para me abençoar. Eu preciso deixar isso acontecer. Como fazer isso? Amém, irmão?
E para finalizar, eu gostaria de falar bastante coisa ainda, irmão, mas realmente não dá. Graças a Deus o louvor hoje foi uma bênção. E Deus fala dentro do tempo que nós temos. Mas eu queria que você pensasse comigo se isso aqui te causa algum temor. Abra comigo em Zacarias, no capítulo 13. Nós vamos ler o verso 8 e 9. Zacarias não é dos trapalhões. Zacarias, capítulo 13, verso 8 e 9. Na terra toda, 2/3, quantos? 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Quem é bom em matemática? Meu professor, e aí, gente? Tem quantos habitantes na terra hoje? Uns 9. Quanto? 8. Certo. E quanto é um terço disso? Irmão. Será que a gente está ouvindo direito isso aqui? Não é todo mundo, não. E é uma quantidade pequena. Uma quantidade muito pequena que vai permanecer, diz o Senhor. Aí ele fala no verso 9, para ficar ruim. Colocarei essa terça parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei, é o meu povo, direi. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Irmão, mesmo aqueles que permaneceram, Deus disse, vamos para o fogo. Vamos para o fogo. Porque é preciso ser provado, irmão. É preciso ser provado. Nós precisamos, entenda, o ser humano ele não suporta ter dúvida. Toda dúvida precisa ser sanada. É preciso ser provado. Mas aqueles que estão no Senhor, irmão, em Hebreus, no capítulo 12, o verso 28 e 29, vai falar que ele é fogo consumidor. O que aqui quer dizer fogo consumidor? O fogo consumidor na Bíblia está associado à justiça e julgamento. O fogo limpa metais preciosos como o ouro ou a prata, mas consome as impurezas. Da mesma maneira, o fogo consumidor de Deus destrói tudo o que é corrompido pelo pecado, mas limpa e purifica os salvos. Irmão, sabe quem é que vai ter que ter medo desse fogo na hora que vier? Quem não for, essa classe que está dizendo aqui. Limpa e purifica os salvos. Se você é salvo, o fogo vai te deixar mais limpo. Eu vou te dizer de novo, irmão. Às vezes nós temos medo de coisas que na verdade é bênção. O fogo consumidor de Deus, na minha e na sua vida, se somos salvos, ele na verdade é bênção. Porque ele vai nos purificar. Ele vai nos deixar mais puros. Nós precisamos do Senhor, irmão. Não tem como. Ninguém verá o Senhor sem santidade. A impureza na presença de Deus é queimada. Agora imagine se a impureza é e a pessoa é impuro. Não é que a pessoa tenha impureza, mas se a pessoa for impuro, chega na presença de Deus. Agora, um Deus que pagou um alto preço, será que é isso que Ele espera para mim e para você? Ele só está dizendo, separa do lugar que você já sabe que deveria ter separado. Separa disso. Se satisfaça em mim, acredita. Eu vou te suprir. Eu estava falando para uma pessoa, não vou falar o nome porque também não foi permitido, também não perguntei. Mas eu acho que deve ter uns 6 anos. 6 a 7 anos. Que Deus me usou em profecia, eu falei para ela um dia uma coisa. Irmão, depois desse tempo todinho, você vê Deus cumprir tintim por tintim na vida da pessoa, porque a pessoa decidiu. E a primeira coisa, quando ela chegou celebrando de tudo que Deus fez, eu disse bem assim, continue em santidade. Deus vai continuar fazendo. Sabe quando você não pode, você tenta fazer uma programação para viver alguma coisa e a sua conta não dá, mas a de Deus dá? É isso. Vou dar um testemunho. Quando a gente viajou para
para Foz do Iguaçu. A gente fez isso de última hora. E foi um desafio financeiro alto, de passagem e tudo. E um casal tinha ido com a gente, mas eles não sabiam de nada. A gente estava com o nosso dinheiro limitado para fazer a nossa alimentação do jeito que estava. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia e bondade, fez com que aquele casal tivesse condição suficiente, não só para eles dois, mas nós dois, irmos para uma sala VIP e comer tudo do bom e do melhor, até quando quisesse. Deus sabe fazer conta, irmão. Deus sabe fazer conta. Agora nós precisamos acreditar até o fim. Ô pastor, mas se der errado, já está errado. Se você está dependendo de Deus, já está errado alguma coisa. Nós já estamos precisando dele. E eu decidi confiar até o fim. Irmão, isso me custa tudo às vezes. Os cabelos ficam um pouco mais brancos, está caindo. Mas, irmão, no final, eu tenho que me render e dizer, santo é o Senhor. O Senhor sabe fazer. O Senhor é poderoso mesmo. E eu acho que no canto de rosto dele, ele deve dar um sorriso e dizer assim, rapaz, você ainda não acredita. Porque nós ainda ficamos nos debates. Quem já teve um milagre do Senhor aqui? Levanta a mão. Irmão, de verdade. Teve pessoas na Bíblia que só tiveram um e fizeram coisas absurdas. A gente parece que está no roteiro daquele filme, à espera de um milagre. A gente sempre quer mais um. Porque nós não lembramos um ao outro que Deus é santo. Nós não lembramos a nossa mente o tempo todo, não, Deus é santo. Quem sou eu para levantar minha boca contra isso? Deus é santo. O louvor pode subir, o diaconato pode se posicionar. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, fala que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisa, irmão, ser de todo o corpo, alma e espírito. E nesse momento eu queria abrir assim um parênteses para te dizer algo. A falta de disciplina que nós temos na nossa vida, e agora eu vou deixar de uma forma fácil de falar, com o nosso corpo. Na hora que nós precisamos fazer alguma coisa a mais, nós vamos ter pouca força. Tenta dar uma carreira, você que não tem o costume de correr, com alguém que está treinando corrida. Irmão, você vai entender que você está enterrado, você não está parado não, você está amarrado no chão. Porque você vai ver a pessoa sair correndo, você vai dizer, gente, eu estou preso no chão, não acompanha não. E essa forma que nós temos limitada, de olhar para a parte caída nesse momento, que eu estou falando da matéria, que não vai ser transformada. A gente não consegue lidar com isso, em disciplina. Como nós vamos aceitar desafios maiores, irmão? Nós precisamos nos desafiar, irmão. A Bíblia vai falar em Provérbios, no capítulo 24, verso 10, que se te mostrares fraco no dia da angústia, como será pequena a sua força? Nós precisamos colocar o nosso corpo em sujeição. Precisamos ser desafiados. Eu coloquei o despertador para vir hoje para o culto cenáculo. E esses dias tem sido desafiador demais, né? Na verdade. Nós viajamos no sábado, pregamos sábado em Salvador, domingo, e aquela correria, voltamos viajando para cá, pregamos aqui, viajamos de madrugada e... Irmão, chega uma hora que você não sabe para onde você está indo. E também não sabe por que você está colocando despertador. Ele toca, eu olho para ele e digo, sim, você está me acordando porque eu não sei o que eu estou fazendo. E hoje foi um desses dias. Eu peguei o telefone, eu olhei para ele, ele tocando, e eu olhei para ele, eu parei de tocar, eu disse assim, eu botei esse despertador para quê? E eu parei, eu disse, eu estou aonde mesmo? E eu fiquei sem entender nada. Demorou, eu parei. Eu disse, eita meu Deus, tem culto, amém, aí levantei. Eu estou falando de coisas básicas, irmãos, que eu preciso me lembrar. Eu mesmo fiz antes de dormir, não sabia o que eu tinha feito. Imagine se a gente não estiver atento, irmão. Imagine se a gente não desafiar o nosso corpo, a nossa mente o tempo todo para saber o que estamos fazendo e que Deus é santo e eu preciso entregar para Ele o meu melhor, a minha atenção, meus temores.
Senhor, eu estou aqui. Não abro mão, não. Está difícil, mas não abro mão. O diaconato pode se aproximar. Não abro mão. Mas você precisa entender uma coisa, assim, de uma vez por todas, irmãos. De uma vez por todas. Aleluia. Nós fomos forjados, irmãos, para aguentar a pressão, acredite. Nós viemos de um Deus de verdade. Nós aguentamos a pressão. Não pegue leve com você, não. Seja firme com você, irmão. Para com esse negócio de pegar leve. Seja firme. Posiciona. Vai doer, vai doer. Vai doer. Mas posiciona. Aguenta um pouquinho. Na hora que Deus vê a verdade no seu coração, Ele bota a mão dele junto. Mas Ele não vai fazer primeiro. Deus não brinca daquele negócio de vivo e morto. Ele está vivo e acabou. A gente que fica vivo, morto, morto. Vivo, vivo, morto. Não, Deus não. Então não adianta dizer, eu vou fazer, Senhor, não vou, não vou. Não, Ele sabe se você vai ou não. Agora na hora que Ele colocar a mão, Ele coloca junto. Mas Ele está esperando. Ele espera. Aí a gente fica brincando. Irmão, Deus me deu um dos dons que eu penso que como pastor é um dos dons necessários, que é o de discernimento do espírito. Mas é um dos dons que mais me desconforta às vezes. Porque as pessoas chegam diante de mim, falam, eu olho, e Deus faz você provar o espírito na hora da pessoa dizendo assim, amém, irmão, tudo bom, tá certo. Mas você vê que não tem ali o que Deus está precisando, não é aquilo. E a pessoa está se enganando. E como você vai chegar para a pessoa e dizer, rapaz, não, você está enganado? Ela não vai acreditar. Ela está certa do seu engano. Não tem como. Ô pastor, como é que rompe isso? É você, irmão. É você. Ainda que você precise chegar na presença de Deus e vomitar tudo na cara dele. Ele não é menino, ele não vai jogar na sua cara. Mas se o que você tem para falar a verdade para Deus está entulhado lá no fundo, jogue todo o lixo para fora até que venha isso para fora também. Mas não fique com Deus. Não fica. Essa mulher que Susan falou que estava no Silk, ontem vocês não foram. Quem foi ouviu ela falando da mulher que estava mutilada, do câncer, de tudo. Irmão, a mulher chegou com o rosto trancado. Ela andava mancando com a muletazinha. E a gente começa a ouvir a história. O que o marido fez, abandonou na pior dor, e pai, e tanta... Meu irmão, é tanta coisa. Eu sei, eu entendo. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. E onde ele tem oportunidade, ele faz mesmo. Mas aí a gente começou a falar com ela, começou a liberar uma palavra. Ela começou a ouvir as verdades do Senhor. Irmão, chegou uma hora que deu uma destravada na vida dela, que não era a mesma pessoa. E ela decidiu pelo Senhor, e ela decidiu se batizar, e o sorriso dela estava aqui, e ela começou a testemunhar. Aí Susan, ainda achando que ela precisava de um abraço para ser ajudada, ela pegou e foi usada por Deus para Susan. Eu sou, gente, Deus já está usando. É assim que Deus faz, irmão. É assim. Tem pessoas que estão do seu lado, que já poderiam estar sendo abençoadas, se você deixasse Deus destravar. E a única palavra que eu disse para ela, eu disse, minha filha, você não vai precisar fazer muito, mas deixa esse teu sorriso no rosto. Não esquece mais ela, pastor, não paro de sorrir mais nunca, porque agora eu entendi que Deus sempre esteve comigo. No final das contas, irmão, nós vamos precisar entender, Deus sempre esteve com a gente. Pessoas fazem coisas ruins, fazem, mas tem pessoas que fazem coisas boas também. Eu falei hoje de manhã algo interessante. Jesus, para salvar a humanidade, ele precisou deixar o céu, vir como homem, para se conectar com o homem, para que o homem conectado com Jesus voltasse para o céu. Entenda esse diagramazinho. Ele desceu como homem, para conseguir se conectar com o homem, para fazer o homem se conectar com ele e voltar para o céu. O que é que Satanás faz? Com que a gente se afaste, com que a gente se isole. Irmão, a sua salvação, a sua cura está bem presente do seu lado. Por isso que a palavra fala que Ele é socorro, bem presente na hora da angústia. Deus colocou pessoas do seu lado, bem presente, que Ele está dentro dessas pessoas, e Ele, através de pessoas, pode te socorrer.
Não se isola. Não se isola. Com isso, você não precisa negar o que está acontecendo. Mas você também não precisa negar Deus. Eu vou dizer de novo. Tem situações que são difíceis. Você não precisa negar que elas estão acontecendo. Mas você também não precisa negar que Deus é bom e é santo e Ele pode socorrer. Amém, irmão? Você tem expectativa de que Deus Ele pode socorrer? Mas você deseja isso de verdade? Se agora entrasse uma pessoa aqui e dissesse: pastor, foi dito agora, Deus está ali no arco da orla. Você ia esperar eu te liberar ou você ia sair daqui correndo? Irmão, Ele está te esperando em um lugar. Corre para esse lugar. Corre para esse lugar de santidade no seu coração, de submissão, de dependência. Eu disse a Susan assim: rapaz, eu não estou entendendo não, mas eu também não tenho uma palavra de Deus para não fazer algumas coisas. Se Ele não me disse não, também não me disse sim, eu posso escolher, sim ou não? Mas então bora, vamos fazendo, está tudo bom. O ruim é você tomar decisões transgredindo o que Ele está mandando você fazer. Tem coisas que você vai precisar começar a andar dentro da sua capacidade de raciocínio. Você vai olhar para um lado, vai dizer assim: caramba, mas Deus não está me dando uma direção sobre isso. Não fira princípios, mantenha-se santo, continue caminhando, vá fazendo. Ele vai falar, mas nós precisamos manter-se santo, porque dele que é santo vai vir. Aí a pessoa está esperando Deus, aí Deus não responde, aí a pessoa começa a errar, começa a murmurar, começa a tomar outras decisões, aí é que não vai ouvir mesmo. E se ouvir é filho rebelde, volta. E nós estamos vivendo muitas coisas, temos expectativa no coração de muita coisa grande, mas ainda não ouviu o que Deus disse exatamente. Enquanto isso a gente está vivendo, está tudo na bênção, irmão. Ele é bom. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A sua santidade, irmão, é poderosa, é grande demais. E eu começo a me lembrar disso. Senhor, o Senhor me tirou de onde eu já não merecia. Por que eu vou ficar com raiva se o Senhor ainda não me disse? Ah, não, está tudo certo, Senhor. Eu vou ficar por aqui, vale a pena esperar. Ensine o seu corpo, bota o seu corpo, a sua mente para esperar. Espera no Senhor. Que nem disse Davi, a alma dele, gritando: espera no Senhor, porque você ainda vai louvar o Senhor. Mas aqui, na rédea. Mas eu torno a te dizer, se você não tiver sujeição sobre o seu corpo, você não vai conseguir dominar a sua mente. E se o seu corpo e a sua mente não estiver convergindo para o Espírito, você também não vai conseguir, irmão. Começa com aquilo que é possível. Pastor, fazendo o quê? Acorda cedo. Vai caminhar. Vai ler alguma coisa. Muda a rotina. Começa a fazer alguma coisa em direção àquilo que Deus pode te socorrer. Faz alguma coisa. Mas não se acomoda. Ele tem interesse. Mas você precisa colaborar. O diaconato ele vai passar a ceia, os elementos. Eu queria que a pastora subisse, por favor. Vamos fazer um louvor e a pastora vai, na hora que ela começar a ministrar a ceia, vocês entregam. Você pode subir. Nós vamos adorar o Senhor, irmão, mas eu queria que você adorasse a um Deus que é santo. A Bíblia fala que a glória da segunda casa, o que é que eles estavam adorando naquele dia que ninguém conseguiu ficar em pé? Quem lembra? O que é que eles diziam dentro do templo? Eles exaltavam a santidade do Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. E a Bíblia fala que a glória do Senhor caiu no lugar que ninguém conseguiu ficar em pé. E ele olhava uns para os outros e dizia: Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. E eu não sei se você já fez essa terapia com você mesmo, de você parar e começar a dizer: Santo é o Senhor. E tenta lembrar por quê. Aí depois você fala de novo: Santo é o Senhor. E tenta lembrar por quê. Santo é o Senhor. Irmão, você começa a ver a bondade de Deus. Você começa a se encher de algo tão tremendo. Você pensa: Senhor, o Senhor é bom demais.
Senhor é bom. E aquele que é santo, que toda a terra está cheia da sua glória, conhece o seu endereço, conhece o seu nome, conhece a sua necessidade. Ele vai vir até você, irmão.